Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé nessa hora e vamos orar ao Senhor, agradecidos por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas, em nosso meio, por tudo aquilo que Ele tem ainda para realizar, porque abençoado nós seremos, porque mais bênçãos virá. Nós já somos abençoados e pelo fruto da obediência de hoje, nós iremos ser abençoados mais e mais amanhã. Amém? Você crê nisso? Eu creio de forma sem duvidar que abençoado serei quando obedecer à voz do Senhor. Qual é o direcionamento de Deus para a sua vida hoje? O Senhor vai ministrar daqui a pouco aos nossos corações. E eu tenho certeza que Ele tem uma palavra de destino para as nossas vidas. Ele tem uma orientação para a sua vida esta noite. A canção cantada é uma canção de orientação de Deus para as nossas vidas. É um convite para que nós possamos obedecer a sua voz e a sua palavra. Quero convidar a nossa irmã Lina. Vem cá fazer essa oração, pedindo ao Senhor para nos ajudar a ser homens e mulheres que obedeçam a sua voz e agradecer pelos dízimos e ofertas esta noite em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças, glórias, aleluia, te damos pelo teu grande amor, pelo perdão, pela provisão, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em especial, ó Deus, se entregando por nós, Pai, para que nós tivéssemos a certeza de que um dia reinaremos contigo, Pai. Deus, muito obrigada, Senhor, por todos que estão aqui, que vieram para te adorar. Ó Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te pedimos, ó Pai, que nos ajude a permanecer firmes e constantes, sempre abundante na tua obra, Amém. sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a obedecer a tua voz. Porque o Senhor está nos falando a todo tempo, o Senhor está nos falando. O Senhor está nos orientando, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que faz isso na nossa vida. Ô Espírito Santo, continua nos ajudando, abrindo os nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor quer. Abre nossos ouvidos para ouvir realmente a tua voz, nitidamente falando aos nossos corações. Ó Deus, nos dá força para testemunhar do teu grande amor através da obediência. Ó Deus, muito obrigada, Pai. Agora, Senhor, nós te agradecemos as ofertas do dízimo que foram depositadas no teu altar, para o sustento da tua obra neste lugar, Senhor. Abençoa cada uma dessas pessoas, abençoa toda a tua igreja, Senhor, que está aqui dizimando com o seu tempo. Oh Deus, muito obrigado, Pai, que se dedicaram deixando suas casas para vir aqui, porque aqui é o melhor lugar. Sim, Aqui é que nós nos sentimos bem. Aqui é o que tem o melhor para nós. sim, Todos os dias, quando nós vemos a tua casa, nós vemos receber de ti a bênção que nós precisamos. sim, Deus. Talvez nem aquilo que nós queremos, mas é o que o Senhor sabe que nós precisamos. E o que mais nós precisamos, Pai, é aprender mais de Ti no Teu tempo. Amém. É contemplar a Tua formosura aqui e aprender no Seu tempo, Pai. Nos ajuda a permanecer sempre com essa mentalidade de adoradores e te adorando em todo o tempo, seja nos tempos fáceis ou difíceis, mas que o nosso coração e a nossa mente esteja voltada para a adoração ao Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Josué um dia tomou uma decisão. E ele disse: eu e a minha casa. Qual a decisão que você toma para a sua casa? Você quer ver a sua casa rendida aos pés da cruz? Você quer ver a sua casa na presença do Senhor? Esse mês é um mês que traz a tônica em relação à família. Mas eu tenho um pensamento que pensar em família se pensa todo dia.
todos os dias é um dia especial para um evento acerca da família. E nós, durante esse ano, nós temos trabalhado a família o ano inteiro. A cada terceiro domingo do mês, nós temos promovido um culto acerca da família. Tem um sentido, muitas das vezes, esse desejo da igreja, esse impulso da igreja, dos irmãos, investir talvez de forma mais concreta, sacrificial, de estar nesse culto específico. Quando há uma mobilização, a igreja comparece. Se nós ficarmos calados, não aparece. Sabe o que significa? Que família parece que não é uma pauta principal para as nossas vidas. Ela passa a ser uma pauta principal quando há uma mobilização. Mas nós não precisamos ser mobilizados para lutar pela nossa família. Nós precisamos ter uma convicção que a nossa família pertence ao Senhor. Então, se a minha família, eu quero ver minha família aos pés da cruz, eu preciso pagar um preço. Eu preciso lutar, eu preciso ser um exemplo dentro de casa. Eu preciso. E nós iremos iniciar este primeiro dia do mês, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele derrame no nosso coração esse sentimento de convicção para lutar por nossas famílias todos os dias. E se nós queremos ela nos pés da cruz, na presença do Senhor, que nós sejamos essas pessoas, que elas possam olhar para nós e vermos como exemplo a ser seguido para a glória do Senhor. Por isso que Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma decisão. E aí a gente vai ver a vida de Josué é uma vida de exemplo. Se você quer sua família aos pés da cruz, você precisa ser uma vida de exemplo. E aí Deus vai fazer algo sobrenatural na sua casa, na sua família. Vai ser algo surpreendente para a glória de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor é o Deus do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Senhor, muito obrigada, porque um dia decidimos, um dia nós escolhemos ter o Senhor como Deus do nosso lar. E é por isso que nós temos vivido, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amor, a tua compaixão. Obrigada, Senhor, pelas orações respondidas. Obrigada pelos milagres que já foram operados, pela salvação que muitos já receberam. Mas nós queremos também suplicar por aqueles que ainda não receberam a tua salvação. A nossa fé está firmada em Ti, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, a nossa confiança está em Ti, de que um dia todos os lares, eles terão, Senhor, o Senhor como centro do seu lar, regendo o seu lar, governando os corações, edificando as vidas, trazendo vida abundante, mudando a mentalidade, mudando os conceitos e vivendo os valores do reino. É porque é isso que nós pedimos, Senhor. Fala conosco nesta noite, porque nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. O pastor já introduziu, já cantamos a música que seria no final. É tudo como Jesus quer. Não é como a gente quer, é como Jesus quer. E por isso que eu vou começar como Ele quer, com coisas que eu não ia nem dizer, mas agora eu vou falar.
Jesus transforma a minha família. Esse é o tema, né? E eu ali sentada, lembrando da história de uma jovem que perdeu sua mãe muito cedo, foi criada pelos seus parentes, e chega um determinado momento da sua vida que ela cresce, é claro, né? É uma criança, cresce, casas, ainda também nova, e aos 18 anos aceita Jesus. Mas aquela decisão ficou no seu coração, mas ela não conseguiu se firmar. Teve até pessoas que podiam ajudá-la, mas foi uma decisão que foi tomada, mas que naquele momento, por questões eu desconheço, não conseguiu se firmar. Mas ela casou, ela teve filhos, mas chegou um momento da vida dela que ela tomou uma decisão e pensou: eu preciso retornar ao primeiro amor. Eu preciso retomar aquela minha decisão que eu tomei lá atrás, que eu disse que eu tinha entregue meu coração a Jesus. E agora, com os filhos já crescidos, ela começa a ir para a igreja, mas seu esposo não era cristão, não era cristão. Um homem honesto, um homem íntegro, um homem trabalhador, um homem trabalhador. Tinha responsabilidade com a sua casa, tinha responsabilidade com a sua família, mas não queria ainda nada com Jesus. Não queria. Algumas vezes ficava chateado, porque somente aos domingos ele tinha para estar com a sua família, pois levava todo o seu dinheiro, todo o seu tempo para construir um lugar, para dar um conforto melhor à sua família. Seus filhos sentiam a falta do seu pai durante a semana, mas era uma alegria quando apontava, onde os olhos alcançavam que ele estava voltando do trabalho e era uma festa, e até cantava. Mas o tempo foi passando, mas o desejo daqueles filhos e o desejo daquela mãe de ver sua família completa aos pés do Senhor era muito grande. E eles só poderiam orar, interceder e pedir ao Senhor que transformasse aquela situação. Com muita oração, com muito choro, dias tristes porque queria ir à igreja e não podia ir, porque ele exigia muitas vezes que ficassem com ele, porque era o único dia que tinha para estar em casa com seus filhos e a sua esposa. Mas chega um momento da vida, irmãos, que essa família vai passar. Essa família passou por vários problemas, viu? Problemas sérios de saúde. E um deles foi o esposo dessa jovem, essa jovem senhora, que teve uma enfermidade. E uma enfermidade que, segundo, diante da medicina, não tinha esperança, não tinha solução, não tinha cura. A família, muito triste e abalada, começou e decidiu a tomar algumas atitudes ainda mais presentes. E essa família decidiu estar mais perto, mais próximo deste homem, para apresentar Jesus Cristo. A igreja desta família apoiou, a igreja desta família estendeu a mão, pastor, os irmãos. E um dia, aquele homem que reclamava de ver sua esposa e seus filhos na igreja,
Agora, dia decidido por Jesus Cristo. E a foi tão grande para aquela família, porque havia uma esperança agora de que ele, salvo, poderia estar com Jesus. Meus irmãos, continuou, porque orações foram feitas, clamores foram feitos por essa família, pela recuperação deste homem. E ele, cada vez mais esperançoso, cada vez mais alegre, cada vez mais feliz por ter aceitado a Jesus. E agora ele queria ouvir a palavra, agora ele queria ler a palavra, agora ele queria ouvir de Jesus. Ele queria que seus filhos lessem para ele, porque chegou um momento que ele não podia mais ler, ele cansava, ele ofegava, ele ficava angustiado, porque a enfermidade tirava as suas forças. Mas havia uma alegria em seu coração em ter Jesus Cristo. E essa família, ela teve sua vida transformada quando viu que aquele membro que até então não tinha aceitado a Cristo tinha aceitado. Mas aprove Deus. No dia 10 de abril de 1986, levar aquele homem. Mas aquele homem foi salvo. Aquele homem foi para a glória, na esperança de um dia reencontrarmos novamente com ele. Essa história eu ouvi ontem no PGM, porque essa história é da minha mãe, né? A história da minha casa. É a história de uma mulher que botava seus filhos para ajoelhar, e aqui é um testemunho para orar. Muitas vezes cansada com o desafio: como eu vou criar os meus filhos sem pai? Como, diante de uma família que era da matriz africana e que fez de tudo para levar meu pai para aquele outro lado. E ele disse: minha filha, não faça nada não, eu vou, para depois não acusarem você. Eu sei que não vai dar em nada, isso não vai dar em nada, mas para não acusar você de que foi você a culpada da minha morte. Mas aquele homem tinha sonhado com o céu. E um dia ele acordou, feliz da vida, dizendo: eu sonhei com o céu, e o céu é lindo. Trouxe esperança e nós ficamos tão felizes porque nós ainda não tínhamos contemplado, nem em sonhos, nem em visões, a imagem do céu. Mas aquele homem, antes de ir, conseguiu enxergar, para a glória de Deus. Irmãos, tem muita gente orando pelas suas famílias. Às vezes duram 10 anos, 20, 30 anos, 15 anos, acham que estão cansados de orar. São 31 dias de oração pela família, mas como falou o pastor Naldo, não é porque é 31 dias e nós só vamos orar 31 dias. Parece que esse não é o assunto mais importante para nós quando escolhemos um dia ou quando escolhemos um mês para fazer tal coisa. E eu fico feliz porque a minha família foi alcançada pela graça de Jesus. Os irmãos não sabem, é, quase que um paradoxo. Perder um membro, mas ao mesmo tempo sentir a alegria da salvação dentro da nossa casa. E é isso que Deus quer fazer com a sua casa, se ainda ela não é ainda totalmente restaurada, há uma esperança. Jesus é a viva esperança. Jesus em nós é a esperança da glória. Então, irmãos, não desista da sua casa, não desista de orar. Você ora e acha que está demorando, não está demorando, tudo é no tempo de Deus. Deus está trabalhando no invisível, você não vê, mas ele no silêncio ele trabalha por aqueles que nele esperam, por aqueles que nele confiam. Mas é tudo um ato de decisão. Decisão.
Quando a gente decide caminhar com Deus, Deus começa a agir ao nosso favor. Amém? Foi isso que aconteceu com Josué. O pastor já introduziu, porque eu estou pegando ali, peguei o gancho, viu? Eu peguei o gancho desse primeiro dia de Jesus Transforma, da meditação, e eu gostaria de falar um pouco sobre o cuidado integral da família, ou melhor, o cuidado integral da família requer uma decisão. Nós estamos falando de decisão há várias semanas. O pastor está falando sobre o poder da decisão lá no acampamento, o poder da decisão que pode nos levar para um lugar. Meu pai teve o poder de decisão em um momento em aceitar a Cristo ou não, e ele aceitou. Você teve essa decisão, esse poder de tomar essa decisão ao lado de Jesus. A decisão que nós tomamos hoje definirá o nosso futuro, para onde nós iremos. Por isso que é tão importante tomar uma decisão hoje. E essa decisão ela não pode ser postergada. Essa decisão ela não pode ser adiada. A decisão, pelo contrário, ela precisa, é algo que é uma atitude que nós temos que tomar uma ação, ter determinação para realizá-la. O cuidado de uma família de forma integral, ela se dá de várias formas. Muitas vezes de maneira financeira. Tem pessoas que se preocupam muito com o financeiro, e está correto, porque a família precisa de suprimento, a família precisa de comer, beber, vestir, água, luz, comida, tudo isso a família precisa. Mas mais do que isso, a família também ela precisa de um cuidado emocional, de amor, de carinho, de proteção. Família precisa viver o amor dentro dela. Mais do que isso, o cuidado integral de uma família também, ela precisa ser espiritual. Ela precisa ser espiritual. Então, o poder de uma decisão pode decidir um bom ou um mau futuro. O cuidado integral da família requer uma decisão para servir ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. É um texto muito conhecido, o pastor já fez menção, mas nós vamos ler os versículos 14 e o 15. Josué, capítulo 24, os versículos 14 e o 15. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a quem seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué toma uma decisão, e a decisão diz ali no versículo 15, logo depois ali quando vocês leem, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham que dia? Escolham hoje. Não é escolher amanhã, não é escolher daqui a um mês, não é escolher quando tudo estiver bem, não é escolher quando depois, não. A decisão tem que ser tomada hoje. Você e eu temos que sair daqui com essa decisão tomada hoje. Decidir ganhar sua família para Jesus, orar por ela todos os dias. Afinal de contas, o que é que você já fez para ganhar a sua família? Você já tomou várias decisões aqui. Que mecanismos, que ferramentas, que atitudes você mudou na sua vida para que estas coisas se concretizassem, se tornassem reais? É bom a gente pensar sobre estas coisas, porque a gente faz muitas promessas,
A gente levanta a mão, vem à frente, o pastor ora, coloca a mão sobre as nossas cabeças, a gente chora, a gente se rende, mas muitas vezes nada muda, porque saímos daqui e não tomamos atitudes concretas do que iremos fazer. Você quer um lar abençoado, você sai daqui disposto a isso, você toma essa decisão, você agora vai se comprometer e vai se disciplinar a orar todos os dias. Você vai se comprometer uma vez na semana, pelo menos, a orar, a jejuar pela sua família. Coisas concretas. Porque choro, aí eu me lembro daquele hino, Samuel, o chorar não salva. Mesmo lagrimar sem fim, música que o nosso pastor Beto sempre gostou, né? O chorar não salva, mesmo lagrimar sem fim. E aí já mais manchas carmesim. Nananana, o chorar não salva. Gente, chorar não salva. Chorar que não salva. O que salva é uma decisão de você entregar a sua vida a Jesus. E é por isso que nós precisamos, irmãos, por que que ainda não mudou na sua vida? Você se pergunta por que ainda não mudou na sua casa? Porque você não decidiu com uma atitude prática. E atitude prática requer compromisso, ação. Você quer e eu quero que as coisas mudem, mas a gente quer que mudem só Deus mudando sem eu fazer a minha parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. E você vai pagar o preço de orar todos os dias, se disciplinar diante do Senhor. Senhor, eu tomei uma decisão, me ajude. Hoje eu vou orar, hoje eu vou fazer, hoje eu vou buscar ao Senhor. Hoje eu vou botar diante do Senhor, meu irmão, a minha irmã, o meu esposo, a minha esposa, a minha família. E amanhã, quando chegar, você diz: hoje eu vou fazer isso novamente. É igual os alcoólicos anônimos. Eles dizem assim: hoje ele vive um dia de cada vez. E quando a gente vive um dia de cada vez, fica mais fácil de a gente cumprir. Hoje eu vou orar. Hoje. Não diga amanhã, diga hoje. Então, a decisão precisa ser hoje. E aí, o que Josué fala? Olha, vocês têm que decidir o que é que vocês querem da vida de vocês. Vão servir aos deuses dos nossos antepassados lá atrás? No passado? Pronto. Os de agora, que tem os amorreus por aqui, estamos nessa terra, é os de agora? Ou vocês vão servir ao Senhor? Porque eu já tomei minha decisão, vou para o meu cantinho, vou para a minha terra, já sei o que eu vou fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o cuidado integral da família, da sua família, requer uma decisão de servir ao Senhor e fazer isso de maneira prática. Josué se posicionou diante de Deus e dos homens, tomando uma decisão preciosa para a sua família, pois ele sabia que o temor a Deus lhe traria uma vida feliz. Irmãos, viver num mundo que tem muitos ídolos, e entendamos ídolo como tudo que representa, tudo que se coloca no lugar de Deus, no lugar da adoração a Deus. Quantos ídolos têm sido levantados nas famílias? São ídolos que não são feitos por mãos humanas, com cabeça, mãos, pernas, que a gente pensa muito em ídolos assim, né? Nessa formatação. Mas quantos ídolos hoje na sociedade as pessoas têm? Não vem à igreja por causa de uma novela, não vem na igreja por causa de uma série, não vem na igreja porque tem isso, tem aquilo para fazer. Trocam a adoração a Deus por algo banal, coisa que não tem valor diante de Deus. Isso é um ídolo. Quando a gente troca o dia que é para a gente estar na casa do Senhor, se prostrando, adorando, tendo a comunhão com os irmãos, e as pessoas deixam em segundo plano para primeiramente fazer aquilo que querem. Isso é um ídolo. Você está sendo idólatra sem saber, quando você deixa de servir a Deus para servir aos seus prazeres, aquilo que você quer. Mas escolha hoje servir ao Senhor. Mude
essa atitude, em nome de Jesus. Salmo 128, Josué sabia disso. O Salmo 128 vai falar. Salmo 128 diz o quê? Bem-aventurado, feliz é o homem, feliz é aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que você veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Amém? É as bênçãos que recaem para aqueles que temem a Deus. Josué entendia que se aquela nação temesse ao Senhor e andasse nos seus caminhos, tivesse o temor em seu coração, mas se propusesse andar dia após dia com o Senhor, ele ia comer do fruto do seu trabalho, ele ia ser feliz, tudo iria bem com aquele homem. A mulher daquele homem seria uma mulher que teria vários filhos, teriam seus filhos, os seus filhos seriam como plantas de oliveira. E olhe que a oliveira tinha um significado ali no Oriente Médio próximo, de vitalidade, de prosperidade, de força, de produtividade, de longevidade. Os filhos representavam isso. Então, irmãos, para eles o bem ali era o que havia de bênção na terra. A longevidade, uma prole saudável, a paz da nação. Josué entendia isso. Ele entendia que o temor do Senhor daria todas essas bênçãos para a vida dele e das suas famílias. E de quantas famílias estavam ali quando ele falou aquilo? Clãs que eram formados por famílias. Aquela era uma instrução para as famílias. Mas também o cuidado integral da família requer uma decisão em agir como sacerdote. E aí agora eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, que vai falar de um homem conhecido dos irmãos, um homem que era íntegro, um homem que temia a Deus e de contínuo se desviava do mal. Esse homem era Jó. Como sacerdote, Jó era aquele que intercedia a Deus pelos seus filhos. O versículo 5, Jó 1, 5, diz assim: E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Os irmãos percebem essa palavra? Ali diz: esta era a prática constante de Jó. Diariamente, ele tinha essa preocupação. Como sacerdote do seu lar, ele intercedia a Deus pelos seus filhos, pela sua casa. Jó tinha um procedimento íntegro. Ele era um homem irrepreensível, era um homem reto que temia a Deus, mas que também se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Você ora pela salvação dos seus filhos? Não é porque eu estou na igreja, você está na igreja que tem filhos, é que os filhos já são salvos. Você tem que orar para que eles tenham uma experiência real com Jesus, uma experiência de conversão. Eu, quando estava mais nova com Agnes estava menor,
Eu sempre pedi isso para Deus, sempre. Senhor, que Agnes tenha experiências com o Senhor. Não sejam as minhas, sejam as dela. E a gente sempre que podia estava orando. E passou uma época quando o Sandro estudava à noite, chegava muito tarde da faculdade, e às vezes ela só via o pai de manhã, e olhe lá, porque ele estudava à tarde, ele saía cedo, quando ele chegava, ela já estava dormindo. Só via final de semana e olhe lá. Vamos orar. Vamos orar, Agnes, pelo seu pai. Seu pai está vindo, minha filha, por aí, por esses ônibus, 10 horas da noite, por essa paralela. E um dia, irmãos, eu estava com ela, com muito sono, já querendo dormir. Mas naquele dia eu disse, Agnes, ela já estava na cama, deitada, eu disse, levante, nós vamos orar pelo seu pai. Ela disse, não, ela não vai orar não, quem vai orar sou eu. Eu cheguei ali no grupo hoje, estava Christian, Maria e Brenda. Cadê Brenda ali? Aí eu cheguei, Christian falou assim, quem vai orar é Maria. Quem sou eu, né? 3 crianças e um adulto. Olha, eu vou querer a oração da criança, pegar a bênção, né? Aí a Maria orou. Aí quando terminou, ele disse, agora é você, Christian. Ele, mas ele orou. Mas aí eu disse, agora é sua vez, Brenda. Ela, os 3 oraram. Aí eu disse, agora quem vai orar sou eu. Eu acho que eu só não podia ser a primeira, né, Christian, a orar. Porque, irmãos, criança quando ora é diferente. Há uma fé embutida na oração da criança. E naquela noite, Agnes disse: não, quem vai orar sou eu. Tá bom. E ela orou, Senhor, ela fez assim só essa oração. Senhor, meu Deus, bota um escudo no meu pai. Escudo? Não entendi nada. Escudo? Amém. Acabou. Eu querendo orar, eu querendo interceder, eu querendo. Jesus! Não teve para mim. Acabou, já pronto. Ela dormiu, eu também adormeci com ela. Quando acordei, eu não me lembro que horas eram. Já era 11 tanta, quase meia-noite. Eu acordo, Sandra, Sandra, Sandra. Se eu fosse cardíaca, tinha dado um ataque naquela hora. Que foi, homem? Como é que chega assim acordando os outros desse jeito? Você não sabe o que aconteceu. Realmente eu não sei, não. Você vai ter que contar. Eu vinha no ônibus na paralela, entrou um elemento. Eu estava sentado assim e ele parou aqui na minha frente e anunciou um assalto. E aí foi tomando de um de outro, de um de outro, e eu na frente dele, ele não me viu. Levou de todo mundo no final. Bora descer o carro, vamos descer o carro. Aí eu disse, vem cá, e você, e você, você. Ele disse, de mim não levou nada, não levou, não levou nada. Aí eu disse, que horas foi isso? Irmãos, a hora exata de quando ela orou dizendo, meu Deus, bota um escudo no meu pai. Ela só soube da história no outro dia de manhã, quando ela levantou e eu contei a história, porque eu não ia acordá-la para contar. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos ensinar. O cuidado integral, ele também passa pelo ensino. O ensino de que precisa orar. Eu aprendi com minha mãe a orar nas crises. Aqui eu já falei de minha mãe. Minha mãe ficou 10 anos desenganada pelos médicos. Mas um dia, aprove ao Senhor enviar uma residente de medicina, uma estagiária, para descobrir o que ela tinha. Ela ensinou a mim a clamar a Deus nos momentos que eu mais precisava. Como é a sua atitude? Eu pergunto a você,
Quando tem um problema dentro da sua casa, como é que você age? Você se desespera? Se escabela? Ou você traz a sua família para orar? Vamos orar, porque o Deus que vê todas as coisas, Ele é capaz de trazer existência àquilo que não existe. Ele é capaz de abrir portas onde não existe. Que tipo de atitude você está ensinando o seu filho diante dos desafios da vida? A gente ensina também nesse cuidado integral que nós precisamos ter com a família na parte espiritual, ensinando a orar, ensinando a confiar em Deus, a ter a sua confiança em Deus. E a partir de então, um lar, quando ele serve ao Senhor e prioriza o Senhor, porque a Bíblia nos recomenda que nós precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar, né? Buscai ao Senhor em primeiro lugar. E o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. E estas coisas, as coisas que antes o texto traz, serão acrescentadas. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós precisamos ter esse cuidado com o ensino com os nossos filhos. Nós precisamos dar esse tempo de qualidade. E tempo de qualidade é tempo de comunhão, é tempo de ensino da palavra nas coisas do dia a dia. É a gente estar disposto a apresentar Deus na prática da nossa vida. Quando eles verem nós preocupados, assim, nós vamos recorrer a Deus, nós vamos nos ajoelhar e nós vamos clamar ao Senhor, porque Ele pode nos ajudar. E ele vai aprender na dificuldade da vida. E quando tiver qualquer problema, ele não vai se desesperar, ele não vai sair correndo, ele vai buscar aquele que pode fazer todas as coisas por ele e que age em todos os lugares e em todos os tempos. Nós precisamos levar os nossos filhos para a eternidade. O nosso lar precisa ser salvo, precisa conhecer Jesus para passar a eternidade com ele. Jó, ele tinha seus filhos, parecia que eles se davam até muito bem. O versículo 4 fala desta comunhão que eles tinham. Iam seus filhos às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Pense que eles tinham uma unidade, uma comunhão. Eles viviam de maneira próspera, tinham tudo o que queriam, que podiam ter, mas isso não era suficiente. Jó não estava somente preocupado, somente com as coisas materiais, com as coisas circunstanciais, momentâneas, as coisas materiais. Ele se preocupava com a sua vida espiritual. E é por isso que o texto diz no 15, no 5, que ele sempre levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos. Porque ele tinha na sua mente: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Havia uma preocupação espiritual para com seus filhos. Então, irmãos, ter um cuidado integral é, acima de tudo, apresentar Cristo ao seu lar, agradar ao Senhor em tudo que fazemos e pensamos. Amém? Quero que você abaixe sua cabeça e peça ao Senhor que lhe ensine a ter um cuidado integral no seu lar. Que decisões, pense aí, peça ao Senhor: Senhor, que decisões eu preciso tomar hoje para eu sair desta situação, para eu contemplar milagres e maravilhas dentro do meu lar, para que as coisas sejam mudadas. Esclarece, Senhor. Fala ao meu coração como eu posso apresentar Cristo aos meus filhos, aos meus netos. Como eu posso ser uma testemunha viva da tua graça e do teu amor para o esposo, para a esposa.
Que atitudes, Senhor, tomar hoje concretas? Pai, eu estou disposta a começar hoje. E todos os dias que levantar, eu vou dizer: hoje eu vou orar pela minha casa. Porque Jesus Cristo transformou a minha vida e Jesus Cristo pode transformar o meu lar, a minha família. Eu creio nesta palavra. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero tomar posse disso, Senhor, no meu coração e não deixe esmorecer. Todas as vezes, Senhor, que eu estiver orando, que haja no meu coração uma certeza, uma convicção, uma fé, uma confiança de que o Senhor está trabalhando, por mais que eu não veja, eu continuarei a declarar: o Senhor está trabalhando, mesmo eu não estou vendo. O Senhor está agindo, mesmo eu não estar enxergando, porque o Senhor está operando no oculto e no profundo. E é por isso que eu não vejo, mas pela fé, pelos olhos da fé, eu já posso contemplar e cantar o hino da vitória. Eu já posso dizer que cantarei, que também falarei dos grandes feitos do Senhor, do testemunho que eu darei de que o Senhor fez na minha casa. Peça isso ao Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, os teus servos estão aqui orando. Encoraje o Senhor, os fortaleça. Que haja uma forte convicção em seus corações de que nada é impossível para ti. Que esta palavra ao ler não só fique na palavra lida, mas que ela se torne uma verdade para este que lê, para este que fala. Senhor, age com poder e graça dentro dos lares. Que nossas famílias, as famílias desta igreja, as famílias deste bairro, elas possam ser verdadeiramente transformadas por Jesus Cristo. E que esta decisão seja tomada hoje, para a glória de Deus Pai, com atitudes concretas, para que o nome do Senhor seja glorificado. E que eles permaneçam fiéis, Senhor, a esta decisão. Que eles permaneçam firmes e constantes na decisão que tomarem para ganhar os seus para Jesus. Esta é a nossa oração. Esta é a nossa oração que pedimos ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra abençoadora para as nossas vidas. Que testemunho do poder de Deus, aonde a nossa esperança não está aqui nesta terra. Quando Sandra começou a falar, eu não pude evitar de olhar para trás, porque eu já entendi que história era. Eu já sabia que história era. Ainda era adolescente, mas uma história que ficou marcada na vida da igreja. Lembro-me do dia e do pastor, que era o pastor da igreja, pastor Itaguaraci, naquele momento. E lembro do testemunho que ficou. O testemunho de uma esperança. E um Deus que não é um Deus somente para esta vida. Um Deus que é um Deus de eternidade. E para além disso, o testemunho de uma mulher que criou os seus filhos no caminho do Senhor. E ajudando aqueles que estavam ao redor. Para a glória de Deus. Eu sou uma dessas pessoas acolhida várias vezes para tomar um copinho de suco, uma vitaminazinha
Deus nunca deixou faltou nada, porque Ele é o Senhor que supre todas as coisas. Que nós possamos ter essa mesma fé. A fé que foi vivenciada e tem sido vivenciada por esta família. Que nós também possamos ter esse testemunho para a glória de Deus. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados por essa palavra? Quantos irão tomar uma atitude? Qual foi a atitude de Josué? Hoje. Hoje nós saímos daqui decididos a tomar posicionamentos para testemunhar desse Deus vivo que alcançou as nossas vidas e irá alcançar toda a nossa parentela para a glória do Senhor. Aleluia!